Você está na Audible. Editora Mensagem Espiritual apresenta Mensagem Espiritual de Divaldo Pereira Franco. Para saber mais sobre este e outros projetos, acesse www.mensagemespiritual.com.br. Qual seria a nossa situação atual como humanidade se não houvesse inúmeras pessoas que doaram suas vidas em prol de uma sociedade melhor? Nosso maior exemplo é Jesus, que com um amor imenso pela humanidade, dedicou sua vida para nós, abdicando de sua vida pessoal. E com isso, nos mostrou que o caminho para a humanidade é o de amar ao próximo como a si mesmo. Sua passagem pela Terra foi tão marcante que nossa civilização atual se divide entre antes e depois dele. Tendo Jesus como modelo, Divaldo Pereira Franco também dedicou sua vida ao próximo. Através de sua mediunidade e principalmente de seu olhar caridoso com os pequeninos, Divaldo nos deu provas de que é possível ter uma vida feliz sem menosprezar aqueles menos afortunados que nos ladeiam o caminho. E podemos afirmar com toda certeza que a nossa sociedade atual também ficou marcada com a existência de Divaldo entre nós. Sem Divaldo, como poderia ter sido a vida de centenas de crianças, as quais ele assumiu como filhos? Sem Divaldo, o que seria das outras milhares de crianças, mães e familiares que, direto ou indiretamente, tiveram suas vidas transformadas por sua benemerência? E é esta a nossa proposta: contar rapidamente sua história e mostrar como a passagem de Divaldo Pereira Franco pela Terra transformou nossas vidas. Boa audição! Gostaria de dizer que vale a pena amar. Esta frase, dita por Divaldo, contém talvez toda a síntese de sua história. Divaldo soube bem aproveitar sua faculdade de comunicação com os espíritos para, entre tantos outros aprendizados, aprender e, consequentemente, ensinar a amar. E ele amou. Sua obra, seu legado e sua história comprovam esta afirmação. Desde seus passos iniciais em sua missão mediúnica aqui na Terra, desde as primeiras sessões de comunicação com os espíritos, Divaldo entendeu que a força, a brutalidade, a fala sem a força do exemplo, de nada valiam para o convencimento do irmão necessitado. Ao contrário dessa postura, a do amor puro, sem falsidade, sem segundas intenções, mostrou-se capaz de, literalmente, mover montanhas de impedimentos e entendimentos interiores. E foi tendo como base este aprendizado que Divaldo soube como ninguém amar. Amar os esquecidos, os renegados, os abandonados. Soube amar o desconhecido que lhe cruzava o caminho, fosse nas vestes do bebê renegado ou do andarilho faminto. Soube mover energias físicas e espirituais na construção do seu legado de amor, atraindo junto de si companheiros encarnados e espirituais, que vibravam na mesma frequência do bem. Mas nem tudo é ou foi fácil em sua caminhada. Sabemos que vivemos em um mundo onde as batalhas são diárias, seja para o mais instruído ou para o mais ignorante, seja para o mais provido de recursos, seja para aquele que nasceu tendo como companheira a fome. Sua infância foi bastante conturbada, principalmente por conta do seu dom mediúnico, desconhecido por Divaldo e pela grande maioria das pessoas que o rodeavam. Católico fervoroso, Divaldo sofria com o preconceito de seus pares, e isso se estendeu por grande parte de sua adolescência. Felizmente, a vida lhe trouxe amigos valorosos que conseguiram juntos trilhar um caminho de sucesso. É o que vamos ver nos próximos capítulos. Como tudo começou. Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco já haviam tido 12 filhos. Em sua 13ª gestação, Ana apresentava sérios problemas de saúde que dificultavam a gravidez e colocavam sua vida em perigo, bem como a do bebê que carregava. O médico então a aconselhou fazer um aborto terapêutico, o qual foi
categoricamente rejeitado por Ana. Assim, em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, nascia Divaldo Pereira Franco, ou Di, como passou carinhosamente a ser chamado, o 13º e último filho do casal. Desde tenra idade, Divaldo começou a ter experiências de comunicação com espíritos. Aos 4 anos e meio de idade, o pequeno já tinha vivência com os espíritos, sendo, no início, imperceptível para Divaldo saber se aquele com quem falava estava vivo ou morto. Certa feita, estava brincando no quintal de sua casa, quando chegou uma senhora e o chamou dizendo que queria falar com a Ana, sua mãe. Ele a chamou e assim que Ana chegou, não viu ninguém à sua espera. Reclamando, retornou à cozinha. A senhora então reforçou o pedido e se apresentou a Divaldo, afirmando ser sua avó, Maria Senhorinha, que Divaldo não conheceu porque ela já havia desencarnado quando ele nasceu. Por isso, quando o menino repassou a informação à sua mãe, Ana pegou o garoto e foi para a casa de Edviges, irmã que a criara, já que Maria Senhorinha, sua mãe, havia morrido logo depois de dar à luz a Ana. Ao ouvir o relato, Edviges, a tia de Divaldo, perguntou como era a senhora que ele estava vendo e a descrição, claro, fez a tia acreditar na veracidade da informação. Desde então, os fenômenos de comunicação com os espíritos passaram a ser cada vez mais constantes na vida do pequeno. E desde cedo, também passaram a trazer algumas consequências negativas, como as ameaças de seu pai com surras de cipó de goiabeira, pois considerava estas visões, alucinações e coisas do demônio. Mas nem isso nem nada impedia que os fenômenos ocorressem. Também em sua infância, Divaldo brincava com um índio de nome Jaguaraçu, uma criança que só ele via e com quem conversava em Tupi-Guarani. Um dia, Jaguaraçu disse a Divaldo que iria reencarnar. Como Divaldo desconhecia o termo, o pequeno índio revelou que era um espírito que iria voltar para a Terra e que se reencontrariam dali a muitos anos. Já um pouco mais adiante, por volta de seus 8 anos, iniciou-se a aparição de uma entidade espiritual, dizendo que iria persegui-lo por toda a vida. Por causa da formação católica, Divaldo acreditava tratar-se de um ser infernal, a quem ele batizou de O Máscara, por causa do filme O Homem da Máscara de Ferro. Esse espírito iria aparecer com muita frequência, em vários períodos de sua vida e em situações embaraçosas que causavam ao jovem Divaldo momentos conflitantes e difíceis. O Máscara declarou que era seu inimigo, que viveram juntos 400 anos antes e que Divaldo o prejudicara, incitando-o ao suicídio. E agora ele buscava vingança. Obsessor e obsidiado. Divaldo tinha o sonho de se tornar sacerdote ou médico, mas sua origem pobre o fez estudar na Escola Normal Rural de Feira de Santana, onde recebeu o diploma de professor primário em 1943. No ano seguinte, no dia 23 de junho, um de seus irmãos teve uma morte súbita após a ruptura de um aneurisma em plena praça pública. Ao ver o irmão morto numa poça de sangue, Divaldo sofreu um choque. Correu para casa e, como sequela do trauma, perdeu o movimento das pernas, ficando alguns meses sem conseguir se locomover. Tentando encontrar uma explicação para o que lhe tinha acontecido, além da cura, Divaldo foi levado a várias consultas médicas, mas sem sucesso. Em 5 de dezembro daquele ano, uma prima do rapaz levou à casa da família uma senhora, Ana Ribeiro Borges, que era espírita e que, após alguns minutos com Divaldo, afirmou que o rapaz estava sofrendo um processo de obsessão. Na época, Divaldo era católico, um sacristão, membro da Cruzada Eucarística, e não sabia o que aquilo significava. A senhora deu uma breve explicação, continuou afirmando a situação obsessiva e acrescentou que o obsessor, quem estava causando aquela paralisia, era o irmão morto, pois
ela o estava vendo ali, em espírito, sentado ao lado da cama de Divaldo. Para Divaldo, aquela afirmação trouxe certo alívio, não pelo fato de descobrir o que causara sua paralisia, mas porque, até então, ele era uma espécie de solitário alucinado. Agora ele conhecia uma amiga que também era alucinada e que havia lhe explicado que ele era médium e que ficaria curado. Para isso, aplicou-lhe um passe e mandou o rapaz se levantar. Divaldo se levantou e nunca mais teve nada nas pernas. A partir daí, sua vida mudou. O início dos trabalhos. Dias após recuperar o movimento das pernas, Divaldo e sua mãe visitaram pela primeira vez um centro espírita, o Jesus de Nazaré, oportunidade em que Divaldo foi convidado a sentar-se à mesa. Passaram-se alguns instantes. O jovem entrou em transe mediúnico e, através da psicofonia, transmitiu uma mensagem de seu próprio irmão, o desencarnado, que o estava obsidiando. Foi assim que Divaldo iniciou seu mediunato. E os estudos das obras básicas da doutrina espírita, sempre acompanhado e guiado pelo espírito de sua benfeitora, Joana de Ângeles, que lhe transmitiu a primeira mensagem em 5 de dezembro de 1945. O médium havia envolvido em grande claridade, mas sem as características de religiosa que marcariam sua imagem nos dias atuais. Com uma voz muito meiga, a princípio, ela identificou-se apenas por espírito amigo. Joana de Ângeles, uma guia para chamar de sua. Em 1949, em Pedro Leopoldo, em visita a Chico Xavier, pediu para que o amigo usasse sua visão transcendental para lhe revelar quem seria sua guia. Todo mundo queria ter uma guia, e eu também, pois também era filho de Deus, defendia-se Divaldo. Mas Chico lhe frustrou, dizendo que conseguia sim ver a sua guia, mas não tinha permissão para lhe revelar quem era. Só muito mais tarde, em 1957, diante da insistência de Divaldo, é que ela se identificou, não sem antes tentar driblar a curiosidade do médium. Divaldo, teu guia é Jesus, disse ela, ao que o médium retrucou. Ele é o guia de todo mundo. Eu quero um guia para mim. Todos informam, fulano é meu guia. Eu queria ter um para mim. Sorrindo, a guia disse que ele lhe poderia chamar de Joana e se materializou diante de Divaldo, apresentando-se como sendo o espírito de Soror Joana Angélica de Jesus, abadesa do convento da Lapa, Salvador. Joana de Ângeles. Soror Joana Angélica de Jesus foi assassinada no dia 20 de fevereiro de 1822 por soldados que lutavam contra a independência do Brasil, quando defendia corajosamente suas jovens tuteladas, sendo por isso aclamada como mártir da independência do Brasil. Mas a quem, no século XVII, no México, ela foi a poetisa Soror Juana Inés de la Cruz, considerada a primeira feminista das Américas. Joana teria sido também uma discípula de São Francisco de Assis. Nos tempos de Jesus, disse que Joana era esposa de Cusa, um procurador romano da cidade de Cafarnaum. Como sua fé era contrária às crenças do seu marido, isso lhe trouxe imensos sofrimentos. Já idosa, foi levada ao Coliseu, juntamente com seu filho, para negar sua fé em Jesus, mas, como não renunciou, foi queimada viva em uma fogueira. Séculos depois, fez parte do grupo de Francisco de Assis. Em 1651, Joana de Ângeles renasceu como Juana de Esbarre e Ramírez de Santillana, no México. Para o professor de antropologia Bernardo Leugói, esta é uma reencarnação que compõe a maior parte dos traços da identidade da guia espiritual de Divaldo: feminina, hispano-americana, poliglota e indianizante. Isso porque, segundo os registros históricos,
Juana de Asbarre aprendeu latim em 20 aulas, português sozinha e falava a língua indígena náhuatl dos nauás, geralmente chamados de astecas. E isso tudo aos 12 anos. Os elementos simbólicos contidos na identidade de referência de Joana de Ângeles sintetizam um projeto religioso de enculturação do espiritismo nas línguas hispânica, indígena e portuguesa, além do latim, antiga língua franca da cristandade, explica Leogói. Na época, por conta de seus prodígios, a menina foi convidada a fazer parte da corte mexicana. Mas o que ela queria mesmo era cursar faculdade e aprender mais entre os doutores. Descobriu, entretanto, que somente homens tinham tal privilégio. Então, ansiosa por compreender Deus e seus desígnios, foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição, onde tomou o nome de Sor Juana Inés de la Cruz. Ficou conhecida como a monja da biblioteca, cujos escritos se popularizaram por todo o mundo e se imortalizou também por defender o direito da mulher, sendo por isso considerada a primeira feminista. Em 1695, por conta de uma epidemia de peste, Juana morreu aos 44 anos de idade, não sem antes socorrer suas irmãs religiosas e grande parte da população durante dias e noites. 66 anos depois, em 1761, ela reencarnava na cidade de Salvador, Bahia, como Joana Angélica, filha de uma abastada família. Aos 20 anos, iniciou seu noviciado do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa como franciscana, adotando o nome de Sor Joana Angélica de Jesus. Em 1815, tornou-se abadesa. No dia 20 de fevereiro de 1822, soldados e marinheiros portugueses que lutavam contra a independência do Brasil se embriagavam e cometiam todo tipo de excessos pelas ruas próximas ao convento. Defendendo corajosamente a honra das jovens internas, a abadesa usou o próprio corpo como obstáculo, sendo atingida no coração por golpes de baioneta. Joana Angélica ainda agonizou por 1 hora na entrada do convento até morrer. Com esse gesto, tornou-se a primeira mártir da luta pela independência. De acordo com Divaldo Franco, no livro A Veneranda Joana de Ângeles, no plano espiritual, Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade, no trabalho de implantação do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. 2 mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo seriam dela. Uma no capítulo 9, item 7, a paciência, e a segunda no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulada Dar-se-á aquele que tem. Designada para ser sua mentora, o longo anonimato, explicou Joana, tinha por objetivo preservar o médium. A primeira psicografia. Com o passar dos meses, o envolvimento de Divaldo Franco com a doutrina espírita foi ficando cada vez mais intenso. Por isso, decidiu procurar um lugar para realizar as reuniões mediúnicas e de atendimento ao público. Assim, surgiu a ideia da fundação do Centro Espírita A Caminho da Redenção, inaugurado no dia 7 de setembro do ano de 1947, juntamente com seu amigo Nilson de Souza Pereira. 2 anos depois, em um domingo de carnaval, após sentir uma dor no braço que não passava, Divaldo conversou com seu amigo Abel Mendonça, que pediu ao médium que pegasse um lápis. Divaldo entrou em transe e começou a psicografar automaticamente uma mensagem assinada por Marco Prisco, intitulada Na Subtração e na Soma, que mais tarde faria parte do livro Ementário Espírita. Também psicografou mensagens de espíritos aleatórios. Mais tarde, recebeu a instrução de queimar boa parte das mensagens porque não passavam de exercícios. Só depois, então, é que ele começou de fato a psicografar livros, lançando o primeiro Messe de Amor, com mensagens de Joana de Ângeles,
em 5 de maio de 1964, dia do aniversário de 37 anos de Divaldo. Já no livro de estreia, Joana de Ângeles acenava que sua obra mediúnica trataria de temas filosóficos, psicológicos e existenciais, fruto do trabalho desenvolvido por ela no mundo espiritual e de suas passagens pela Terra, quando, sempre visando a educação moral e o consolo das pessoas, deu profundos exemplos de humanidade, humildade e heroísmo. Ainda de acordo com o livro do médium baiano, também foi Joana que, decidida a construir sob o céu da Bahia uma cópia da comunidade onde estagiava no plano espiritual, reuniu diversos espíritos a ela ligados e, com apoio de Francisco de Assis, levou adiante o plano que recebeu o nome Mansão do Caminho. Não por acaso, nome dado em alusão à Casa do Caminho dos primeiros cristãos. Da Mangueira à Mansão. Por falar em Mansão do Caminho, a ideia do projeto surgiu em uma viagem de trem no ano de 1948. Divaldo estava indo com Nilson e alguns amigos aplicar um passe em uma senhora que estava muito doente. Na volta, ele teve um desdobramento quando o espírito sai do corpo e viu uma enorme área com pomar, árvores, casas, crianças e um idoso, que era o próprio Divaldo, enquanto ouvia uma voz dizendo que era aquilo que ele faria da vida: se dedicar à educação de crianças, o grande legado de Divaldo. Nesta época, 1951, Divaldo e Nilson residiam num bairro pouco distante do centro de Salvador, onde havia uma invasão, com casebres construídos em cima da lama de um mangue. Segundo Divaldo, a lama era tão funda que crianças ali caíam e sumiam, brinca o médium. Obviamente, não havia por ali nenhuma possibilidade de se construir uma escola, e Divaldo, em conjunto com seus amigos, pediu à dona do terreno onde funcionava o Caminho da Redenção que cedesse uma parte do quintal. Diante da afirmativa, o grupo recolheu diversos caixotes com os quais fizeram mesas e cadeiras e então ergueram, no quintal cedido, embaixo de uma mangueira, a Escola Infantil Jesus Cristo, dando início à materialização daquela visão. A experiência com aquelas crianças os fez perceber que, sem a educação e a instrução juntas, eles não teriam progresso. No ano seguinte, alugaram uma casa muito grande, onde fundaram a Mansão do Caminho. Em 1955, um amigo disse a Divaldo que havia encontrado uma área que se encaixava com a da visão de 7 anos antes. Era uma fazenda antiga, e assim que Divaldo a viu, psiquicamente enxergou todas as construções prontas. Foi o suficiente para comprarem a casa na região Pau da Lima, formada por 13 bairros, localizada na cidade de Salvador. Divaldo, então, explicou para um amigo o que tinha visto e ele desenhou o projeto. Após enfrentarem e superarem os mais diversos entraves materiais, burocráticos e legais, Divaldo e Nilson inauguraram o projeto, cuja proposta é a de oferecer um lar substituto para crianças órfãs, tentando, ao máximo, recriar um ambiente familiar. Ambiente este que hoje ocupa uma área muito grande, onde ficam compartilhadas as atividades sociais para a comunidade, distribuídas em 52 edifícios, contando com mais de 3.000 crianças numa creche, com maternal, jardim de infância, alfabetização e 12 escolas profissionalizantes. A grade escolar é convencional, de acordo com as diretrizes do governo. Aos domingos, são realizadas atividades espíritas, mas ninguém é obrigado a participar. O método do lar substituto, que funcionava como os conhecidos abrigos de menores, perdurou até o ano de 1987, quando então as crianças e adolescentes passaram a ser mantidas em seus locais de origem, a fim de que pudessem transformar o meio social em que nasceram,
reedificando o progresso material e dignificando a existência daquelas crianças, com o auxílio da Mansão do Caminho. Nas premissas do amor altruísta. E, como educação também é saúde, a Mansão do Caminho proporciona um ambiente familiar, desde os primeiros dias de vida da criança, através do atendimento humanizado do Centro de Parto Normal, Marieta de Souza Pereira. De acordo com o site da instituição, o trabalho é desenvolvido por equipe multidisciplinar, médicos obstetras, enfermeiras obstétricas, pediatras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, doulas, capacitada e treinada, cujas ações adotadas são baseadas em práticas validadas pela melhor evidência científica disponível, aliando a arte obstétrica com a ciência, visando o nascimento seguro para a mãe e a criança, com o mínimo de intervenções necessárias. Outro projeto na área da saúde, o Laboratório Dr. Bezerra de Menezes, é voltado ao atendimento ambulatorial aos alunos, funcionários e pessoas assistidas pela Mansão do Caminho, que também conta com o Centro de Saúde José Carneiro de Campos e a farmácia Eunice Bispo. Para as pessoas e idosos inválidos, portadores de doenças irrecuperáveis e degenerativas, a Caravana Alta de Souza realiza campanhas periódicas para angariar cestas básicas, atendimento médico, remédios, cobertores, agasalhos, calçados, roupas em geral, colchões, filtros de água e utilidades domésticas, bem como, às vezes, arrecada dinheiro para ajudar no pagamento de contas atrasadas. Trabalho semelhante é feito pelo grupo Lígia Banhos. Fundada em 1971, realiza visitas nos domicílios carentes, a fim de levar alimentos e outros auxílios necessários. Para ajudar no sustento de todos estes projetos, além dos convênios governamentais, há a Livraria Espírita Alvorada Editora, que responde pela edição, comercialização e distribuição de livros, da revista Presença Espírita e de gravações, áudio, vídeo, CD e DVD, com direitos autorais cedidos ao Centro Espírita Caminho da Redenção, mantenedor da Mansão do Caminho. Atualmente, o setor de educação e cultura da instituição abrange 3 escolas, uma delas mantida com auxílio de convênio estadual e outra mantida em parceria com o município, e um colégio, inaugurado em 1º de março de 2019. Creche A Manjedoura, para bebês de 2 meses a 3 anos de idade. Centro de Artes e Educação Integral, para adolescentes de 12 a 16 anos. Curso de Informática Básica e Manutenção de Computadores. E o Jardim de Infância Esperança, que atende crianças a partir de 3 anos. Nos próximos anos, Divaldo pretende expandir o projeto e inaugurar por lá uma faculdade de Pedagogia, Contabilidade e Engenharia de Computação. Além desta valiosa grade curricular, a Mansão do Caminho conta, desde 23 de maio de 2011, com o Centro de Arte e Educação Integral Ana Franco, cujo objetivo é despertar no adolescente de 12 a 16 anos o interesse pela arte em oficinas de esporte, teatro, dança, coral e grupos vocais, cerâmica, pintura, violão, flauta doce, corte e costura, cabeleireiro e informática. Os professores desses cursos são profissionais da área ofertada e se dividem entre funcionários e voluntários da Mansão do Caminho, sendo que os voluntários se disponibilizam para ministrar as aulas regularmente, com dia e horário fixos, assumindo o compromisso como se fossem contratados. Aqui também tem a mão de Divaldo, convencido de que, para alcançar a formação de seres humanos de uma forma integral, é preciso ir além da técnica científico-pedagógica. O tribuno faz questão de que os professores, bem como toda a equipe da instituição, ajam nas premissas do amor altruísta, norteados pelos princípios humanistas dos trabalhos desenvolvidos. Com isso, a Mansão do Caminho oferece um ambiente onde todos convivem cordialmente e se sentem seguros. A direção da escola é admirada. Os professores
se sentem felizes. E tudo isso sem perder de vista a função pela qual as escolas foram criadas: a educação didático-pedagógica. Para tanto, além das aulas, os alunos da instituição também contam com uma biblioteca de pesquisas, não apenas para consultas e realização dos trabalhos escolares, mas para a leitura de temas diversos, de descontração e lazer. As escolas da comunidade, inclusive, podem acessar todo o acervo bibliotecário. Compaixão, mas sem pieguismo. Nas escolas da Mansão do Caminho, há a preocupação e a consciência de que existem coisas que só podem ser ensinadas por pessoas amadurecidas e amorosas. Por isso, o cuidado de Divaldo em encontrar professores capazes de servir de exemplo positivo para as crianças vai ao encontro no que diz Sêneca, pensador, filósofo e escritor 4 anos antes de Cristo, até 65. O exemplo convence-nos mais do que as palavras. Desta forma, inclusive, apesar da maioria dos assistidos professarem outras religiões, não existem barreiras nem para as atividades didático-pedagógicas da Mansão do Caminho, e nem entre evangélicos, católicos, espíritas e ateus que frequentam o local. O que ajuda a explicar o fato de, até hoje, não haver nenhum registro de violência física e ou intervenções policiais nas escolas. Isso porque Divaldo conquistou o respeito dos traficantes, já que os filhos deles também são beneficiados e atendidos pela Mansão do Caminho. Eles deixam caminho livre para a equipe de trabalhadores realizar visitas aos lares das famílias que querem sair daquela condição de alta vulnerabilidade social, econômica, moral e cultural. Assim, as crianças são acolhidas e suas mães também. E as que desejam aprender algum ofício, são oferecidos cursos de culinária, congelados, prendas do lar, cabeleireiro, manicure e costureira. Tanto as atividades recreativas quanto as pedagógicas consistem em autoconhecimento, ética e noções de coletividade. Com foco na formação de um cidadão útil à sociedade, também são ensinadas atividades domésticas, noções de vida em sociedade, amizade, higiene pessoal, entre outros hábitos cotidianos. Ao final da jornada, todos os dias as crianças são entregues aos seus responsáveis, levando consigo 5 pães. Aos fins de semana, recebem uma cesta básica contendo principalmente leite. Amparando não somente as crianças, mas também seus familiares, a Mansão do Caminho envolve a todos com amor e carinho necessários, respeitando os pressupostos da educação humanista, que busca promover o ser humano como um todo. Para ser educador, temos muito que ter esse sentimento de compaixão, mas sem pieguismo, uma compaixão severa, explica Divaldo. Desta forma, Divaldo conseguiu consagrar a Mansão do Caminho como uma autêntica instituição humanista, voltada para a pedagogia do amor e cultura de paz, promovendo assistência social, moral, espiritual e educação de qualidade. Uma instituição completa que atende de bebês a idosos. Retornos do além. Entre estes bebês atendidos na instituição, houve um encontrado em 1954 dentro de uma lata de lixo em frente à instituição, tendo sido registrado em cartório como filho do próprio Divaldo. Essa criança era ninguém menos que Jaguaraçu, seu amigo invisível de infância, aquele indiozinho que um dia lhe disse que iria reencarnar, prometendo que se reencontrariam. Agora ele se chamava Jaguaraçu Pereira Franco, com certidão de nascimento completa, com pai e mãe, ninguém menos que Alta de Souza, cujo espírito se manifestou ao médium diante da insistência do notário do cartório em registrar um nome materno. Jaguaraçu viveu até os 44 anos, quando morreu vítima de um ataque cardíaco. Outro que retornou foi o Máscara, aquele espírito que se dizia inimigo de Divaldo e buscava vingança. Um dia, Divaldo estava na mansão
e viu na porta uma criança negra que fora abandonada ali, enrolada em um pano. Foi quando o Máscara apareceu novamente em espírito e com uma visível mudança de postura. Não estava mais tão agressivo. Perguntou o que o médium faria com aquela criança. Divaldo, notando o interesse do espírito pela criança, respondeu que iria adotá-la e certamente iria amá-la também. Disse-lhe que também estava disposto a amá-lo, pois não era mais o amigo traidor de outras épocas. Estava renovado. Foi então que o espírito, visivelmente emocionado, avisou que não iria mais perseguir Divaldo, pois a criança em questão tinha sido sua mãe em uma vida passada. Missionário do Espiritismo. Viagens fizeram de Divaldo Franco personagem fundamental no proselitismo e constituição de redes espíritas no exterior, entre brasileiros e estrangeiros. Apesar de todas as obras publicadas, é como conferencista e missionário do espiritismo no exterior que o médium ficou mais conhecido. Já nos anos de 1960, quando fez uma viagem a Portugal e Espanha, onde o espiritismo era perseguido pelas ditaduras da época, as conferências de Divaldo funcionaram como uma luta pela liberdade religiosa. Inclusive, em Lisboa, os livros de Joana de Ângeles estavam no índex expurgatórios da igreja, proibidos de circular. Na análise do professor e antropólogo François Lamplentin e de Marion Albret, pesquisadora das sociedades contemporâneas, ambos franceses e ambos autores de um interessante estudo sobre o nascimento, evolução e atualidade do movimento social espiritualista entre França e Brasil, o movimento espírita dos dois países ficou a meio caminho entre as práticas brasileiras e as práticas francesas. Também na América Central e do Sul, muitas casas espíritas surgiram graças ao proselitismo ativo do Paulo de Tarso do Espiritismo. Guatemala e Honduras, aliás, sequer tinham alguma tradição espírita. Já Colômbia e México tiveram seu movimento espírita revitalizado pelo médium baiano. Em Luanda, capital da Angola, Divaldo fez conferência em um dos salões mais respeitados do país e, mais adiante, psicografou uma mensagem do espírito Monsenhor Manuel Alves da Cunha, que Angola, Suku Akale Kumue Lene. Angola, Deus te abençoe. Por conta desta mensagem, Divaldo foi considerado persona non grata, proibido de retornar a Portugal e a qualquer província ultramarina como atitude providencial, pois estaria desencaminhando a mentalidade cultural e religiosa do país. Com a independência de Angola, Divaldo pôde retornar ao país em 1975. Depois, retornou mais 4 vezes, proferindo conferências, ajudando na criação de algumas instituições e implantando o movimento espírita por lá. Chico Xavier, o Hors Concours. Paulo, Rouxinol, Tribuno, são algumas das muitas formas que usam para falar de Divaldo. Esta última surgiu, claro, por conta de sua oratória peculiar. Seu estilo, que se tornou fonte de inspiração para muitos palestrantes, confirmando a mitologia que foi sendo construída em torno de sua figura, apesar da própria doutrina espírita se opor ao culto à personalidade. Chico Xavier alcançou um lugar de destaque absoluto na história do espiritismo brasileiro, consagrado como o maior médium do país. Divaldo é o segundo. Mesmo com a morte de Chico, isso não mudou. Muitos levantaram a hipótese de um médium baiano substituir o médium mineiro. Divaldo classificou isso como fantasia. Chico Xavier é um espírito hors concours. Disse ele em uma entrevista. O primeiro encontro dos dois aconteceu em 1948. De férias em Belo Horizonte, Divaldo aproveitou para visitar Chico. Juntos, chegaram a psicografar o livro E o Amor Continua, em que cada médium, sentados em locais separados, recebia mensagens do mesmo espírito que se completavam a cada capítulo. Em certa ocasião, Divaldo pediu ao Chico a permissão para ficar trabalhando um tempo junto dele, ao que Chico respondeu que ele até poderia ficar,
mas que os dois eram como postes de luz e que, separados, podiam aumentar muito mais o alcance de suas energias. Em 1980, Divaldo recebeu o título de cidadão uberabense. Chico compareceu e até falou na solenidade. Deolindo Amorim, jornalista, sociólogo, publicitário, escritor e notável conferencista espírita brasileiro, afirmava que Chico admirava Divaldo, pois escreveu que o baiano tinha largo futuro à frente e que ele não precisava absolutamente da psicografia para sustentar a amizade e o carinho dos amigos desencarnados e encarnados. Nas telonas. O coração de Divaldo foi testado com o lançamento em 2019 do filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, cinebiografia do médium dirigida e escrita por Clóvis Melo. O filme passa por 3 fases da vida do líder espírita e conta momentos importantes da vida do médium baiano, como a relação delicada com o pai e a descoberta da mediunidade. No longa, João Bravo vive Divaldo Franco na primeira fase, Guilherme Lobo na segunda e Bruno Garcia na terceira. Já Joana de Ângeles é interpretada pela atriz Regiane Alves. De acordo com o Tribuno, foi a própria Joana quem escolheu a atriz. Divaldo conta que lhe enviaram várias fotografias para ele escolher quem parecia mais com Joana. Quando viu a foto de Regiane, o espírito afirmou que gostaria que a atriz lhe representasse. Joana também escolheu a atriz que interpretou Ana, mãe de Divaldo, Laila Garim. Foi o máximo de envolvimento de Divaldo com o filme, algo que ele tentou impedir durante anos. A primeira ideia de um filme surgiu através de uma diretora de Natal, Rio Grande do Norte, que queria fazer uma produção sobre Joana de Ângeles e sua obra literária no confronto com Juana Inês de la Cruz, mas Divaldo a impediu. A ideia, porém, foi ganhando força, até que Divaldo não teve mais como negar e fez uma única exigência: que o filme honrasse o espiritismo, destacando a proposta espírita, e que não fosse uma homenagem ao médium. Por conta disto, mudaram o título 4 vezes. No contrato do elenco constou uma cláusula curiosa: todos deveriam ler O Livro dos Espíritos e também a biografia de Ana Lande sobre Divaldo. Consta que o diretor Clóvis Melo era materialista, mas, depois que leu o roteiro e o Livro dos Espíritos, sentiu uma onda mística que o levou a Assis, onde meditou e converteu-se, mudando seu conceito sobre a vida imortal. O resultado do filme agradou a Divaldo. Segundo ele, não tem uma cena que não tenha realmente acontecido. Em 4 semanas, Divaldo, o Mensageiro da Paz, atraiu mais de 385 mil espectadores, um número acima da média em comparação a outras produções nacionais. Tal sucesso levou o diretor Clóvis Melo a pensar em mais um filme, desta vez baseado em uma obra de Divaldo, Sexo e Consciência. Este segundo longa, porém, ainda não tem previsão de estreia. O Nome do Meu Nome. Para Divaldo, o sucesso do filme ajuda na difusão, não apenas de seus trabalhos, como também na divulgação do espiritismo. O médium sempre faz questão de associar a doutrina às suas atividades e vice-versa. Espírita é o nome do meu nome, costuma afirmar. A exceção foi quando criou o movimento Você e a Paz, movimento sem fins políticos ou religiosos, com o objetivo de oferecer uma visão ecumênica, evidenciando a necessidade de paz íntima. A proposta de não violência, que teve início na Praça do Campo Grande, em Salvador, no ano de 1998, já aconteceu em 11 estados e 10 países. Além do Brasil, o Movimento pela Paz já foi realizado também em Portugal, Paraguai, Colômbia, Suíça, Espanha, França, Inglaterra, Peru, Bolívia e Estados Unidos. Em 2013, o evento foi lançado na sede da ONU em Nova York, quando recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo. Isso abriu caminho para o projeto Você e a Paz,
um programa educacional gratuito e de uso livre, com 37 aulas, criado para que professores de todo o Brasil possam realizar atividades de valorização da paz com suas crianças. Somente um médium, com as características de Divaldo Franco, poderia dar curso a um programa espiritual de tal magnitude, conforme avaliou Sueli Caldas e Schubert, 1938 a 2021, em seu livro O Semeador de Estrelas. Isso se reflete nos números de Divaldo. Em 2021, ao completar 94 anos, ele soma em torno de 22 mil conferências e seminários, realizados em 2.500 cidades, em 71 países dos 5 continentes, onde recebeu mais de 800 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Ele também já publicou mais de 280 livros em diferentes estilos literários, sendo que 103 deles receberam versões em 19 idiomas, cujas vendas alcançaram a expressiva marca de 12 milhões de exemplares, sendo toda a renda revertida à Mansão do Caminho. Para Sueli, a divulgação doutrinária através de Divaldo é realizada de forma abrangente e completa. O orador, a filosofia, o médium, a ciência e a vivência espírita, religião ou moral, o tríplice aspecto do espiritismo. Para Divaldo, ele não é e nem será o único. O médium acredita que os bons espíritos estão sempre procurando médiuns, pessoas corajosas, que não se importem com as privações das satisfações humanas. Acho que, na hora que outros médiuns compreenderem que se é médium 24 horas e não somente na hora da sessão, lhes acontecerá a mesma coisa, afirmou o tribuno. Os amigos do outro lado. A doutrina espírita ensina que a faculdade mediúnica não guarda relação com a moralidade do médium. No entanto, não há dúvidas de que o médium exerce significativa influência, uma vez que o espírito desencarnado identifica-se com o médium mediante simpatia e afinidade para se comunicar. Isso explica por que médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco ainda enfrentam espíritos infelizes ou atrasados moralmente, os chamados inferiores. Por outro lado, isso também explica o contato que estes médiuns fazem com espíritos superiores. Divaldo, por exemplo, passou a ter contatos com o espírito do romancista, poeta e dramaturgo francês Victor Hugo. Também se comunicam com Divaldo a educadora, escritora, teatróloga e poetisa brasileira Amélia Rodrigues, que, inclusive, inspirava o médium em seus primeiros tempos de pregação. E, claro, Bezerra de Menezes. Manuel Filomeno de Miranda, destacado colaborador espírita brasileiro, que encarnado chegou a ser presidente da União Espírita Baiana, também escreveu por intermédio de Divaldo, geralmente enfocando a mediunidade, os processos obsessivos e a sua terapêutica. Rabindranath Tagore, poeta hindu, que foi prêmio Nobel em 1913, também envia diversas mensagens pela mediunidade de Divaldo. A autenticidade delas é reconhecida pelo professor Carlos Pastorino, e as mensagens viraram um livro após 16 anos. Um momento considerado histórico na vida de Divaldo é quando ele recebe 2 mensagens assinadas por Francisco de Assis através da mediunidade de Chico Xavier e Pietro Ubaldi. Na recebida por este último, o espírito comunicante afirma que sobre Divaldo está o olhar do teu amigo Francisco. No geral, até aqui, já são mais de 220 espíritos que se manifestaram através de Divaldo. O DNA do Espiritismo. A mediunidade curadora de Divaldo, aliás, já há alguns anos, vem se reproduzindo de uma forma sutil e discreta, para não chamar atenção, segundo ele. Certa feita, em uma cidade do interior da Bahia, uma senhora paralítica, acidentada nos ossos da bacia, ficou curada após uma oração proferida por Divaldo. Mas esta seria apenas uma entre muitas, que nós silenciamos
para não cair no lado mágico, místico e fanático, deixando a parte doutrinária em segundo plano, explica o tribuno. Sou perseverante na doutrina dos espíritos. Minha vida é o espiritismo, sempre repete. Compreensível. Para fazer tudo o que fez e ainda faz, é necessário que a pessoa esteja realmente envolvida pelo ideal maior que a doutrina espírita representa. Ao contagiar as pessoas com sua palavra, com seu entusiasmo, Divaldo está dando um real testemunho naquilo que os espíritos ensinaram. Um testemunho levado a lugares como Sorbonne, em Paris, ou na ONU, em Nova York, onde, até então, nunca se havia falado em espiritismo. Para Sueli Caldas Schubert, esta tarefa grandiosa de Divaldo está inserida no contexto da programação espiritual superior com vistas à expansão do espiritismo. E para realizar sua missão, ele conta com um talento precioso e decisivo, sua mediunidade. Afinal, prossegue Sueli, um trabalho de tamanha magnitude não pode ser realizado por alguém que fale apenas por si, mas que seja também o porta-voz dos invisíveis, para que a espiritualidade superior se faça presente. Lembrando, conforme mencionamos anteriormente, que Joana de Ângeles participa da codificação e por isso a obra de Divaldo tem o DNA do Espiritismo em suas origens de Consolador Prometido. Por este motivo, a autora de O Semeador de Estrelas, dedicado ao tribuno baiano, afirma que ele é a carta viva da doutrina espírita, por ser ele coerente com tudo o que prega. Afinal, Divaldo tem uma estrela na boca, disse um dia Chico Xavier. E assim como as estrelas inspiram poetas, a presença de Divaldo inspira e contagia todos aqueles que o conhecem. Suas histórias revelam a capacidade do médium em auxiliar e ressignificar as vidas de quem dele se aproxima e, de alguma forma, se conectam com seu messianato de amor, iniciado quando, ainda muito jovem, abriu mão de toda a sua vida pessoal para trabalhar em favor do próximo. Mas o tribuno não se considera um missionário. E considera um trabalhador voluntário com uma tarefa, afirma. Porém, se define como um educador de almas, que, ao praticar a caridade não apenas material, mas moral e espiritual, auxilia na transformação das pessoas e de si mesmo, pois vivencia aquilo que prega. Tarefa essa que não o deixa parar nem mesmo do alto de seus 94 anos, graças à poderosa energia do amor que faz com que Divaldo se sinta jovem para seguir trabalhando. Eu me sinto como o irmão Francisco de Assis. No livro Diálogo com Francisco, tem uma passagem que diz que, um dia, ele estava capinando o jardim e alguém perguntou o que ele faria se soubesse que iria morrer naquele dia. Ele disse que continuaria capinando o jardim. As plantas do jardim de Divaldo, sejam as crianças e adolescentes da Mansão do Caminho, sejam os ouvintes de suas palestras ou os leitores de seus livros espalhados pelo mundo, agradecem a tão dedicado jardineiro. Mensagem espiritual de Divaldo. Ao nos encaminharmos para o final deste livro, somos convidados a refletir sobre a vida e obra de Divaldo Pereira Franco, uma figura singular, cuja trajetória é marcada pela mediunidade, caridade e dedicação ao próximo. Divaldo transcendeu os limites do tempo e do espaço, deixando um legado imensurável de amor e serviço à humanidade. Foi um trabalhador dedicado ao próximo. Veio à Terra com a missão de, com a ajuda de sua mediunidade e dos espíritos que lhe acompanharam, reforçar e complementar o trabalho de Chico Xavier, que foi comprovar a existência da continuidade da vida após a morte, e, independente desse fato, fazer com que a vida material de milhares de encarnados pudesse ser um pouco melhor. Divaldo Pereira Franco publicou mais de 250 livros em seus mais de 74 anos de dedicação ao trabalho
em prol do amor. Foram mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Assim como Chico Xavier, não fez uso pessoal dos lucros obtidos. Foram em torno de 700 crianças adotadas e registradas em cartório como filhas do médium. Desde os primórdios de sua jornada mediúnica, Divaldo soube canalizar suas habilidades em prol do bem, tornando-se um farol de luz para aqueles que buscam conforto e orientação espiritual. Sua mediunidade foi uma ferramenta poderosa, utilizada não apenas para o seu próprio desenvolvimento espiritual, mas também para auxiliar os que necessitavam de auxílio e esclarecimento. Divaldo Pereira Franco, tal qual um instrumento nas mãos da espiritualidade maior, canalizou sua mediunidade para difundir mensagens de luz, consolo e esperança. Sua ligação com o plano espiritual transcendia o ordinário, permitindo-lhe servir como veículo para as mensagens dos benfeitores espirituais, levando conforto aos corações aflitos e orientação aos que buscavam o caminho da evolução. Sua mediunidade, longe de ser uma habilidade egoísta, foi um dom que ele utilizou com humildade e dedicação em benefício da humanidade, tornando-se um farol de espiritualidade em um mundo muitas vezes obscurecido pelas sombras da ignorância e do sofrimento. Através de sua mediunidade também podemos conhecer sua admirável mentora Joana de Ângeles e nos beneficiar de suas lições e orientações generosas. Foram em torno de uma centena de livros produzidos pela dupla. Não poderíamos também deixar de citar a importante obra legada entre a parceria de Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, que em vida foi um dedicado colaborador espírita, chegando a presidir a União Espírita Baiana, atual Federação Espírita da Bahia. E após seu desencarne, transmitiu através da mediunidade de Divaldo uma importante coleção de livros sob o tema da obsessão. Foram em torno de 20 obras nascidas através desta parceria que falam sobre a vida espiritual e a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Divaldo empreendeu uma obra grandiosa que se estende por décadas de incansável trabalho em prol dos mais necessitados. A Mansão do Caminho é o epicentro desse esforço, um oásis de esperança e transformação para inúmeras comunidades. Desde a gestação até o ensino fundamental, a instituição oferece cuidado integral às crianças, garantindo-lhes educação, alimentação e amor. A atenção dedicada às mães, gestantes e parturientes é um outro testemunho do compromisso de Divaldo com a dignidade humana. Sejam estas mães as que são diretamente atendidas pelas obras assistenciais ou aquelas mães que, de alguma forma, não puderam ou não conseguiram participar da vida de seus filhos, os quais foram acolhidos por Divaldo. O Centro de Parto Marieta de Souza Pereira é um símbolo dessa dedicação, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para trazer novas vidas ao mundo. Mais de 900 crianças já vieram ao mundo pela instituição. Além disso, os diversos centros de atendimento médico e odontológico oferecem cuidados essenciais, proporcionam atendimento de qualidade a pessoas de todas as idades, sem distinção de raça, religião ou condição social. Além de suas obras filantrópicas, Divaldo foi um mestre espiritual, compartilhando seus profundos conhecimentos sobre a espiritualidade com o mundo. Suas palestras e escritos tocaram os corações de milhões, oferecendo orientação sobre a jornada da alma, a vida após a morte e a busca pela verdade interior. No cerne de tudo estava o ensinamento central de Divaldo, o poder transformador do amor. Ele nos lembrou constantemente da importância de amar incondicionalmente, de perdoar livremente e de estender a mão com compaixão aos que sofrem. Seu exemplo vivo conduziu inúmeras pessoas a abraçarem o amor como a força motriz de suas vidas e nos inspira a cultivar a compaixão
e a solidariedade em nossas próprias vidas, lembrando-nos de que, no fim, é o amor que verdadeiramente transforma o mundo. Antes de Divaldo, a incerteza do futuro material de milhares de vidas. Se pudéssemos ouvir das pessoas atendidas qual a sua importância em suas vidas, com certeza ouviríamos palavras emocionadas, carregadas de agradecimento e reconhecimento para aquele que assegurou e colaborou com a subsistência material do alimento, dos cuidados, da atenção, do amor. Depois de Divaldo, a continuidade e expansão do conhecimento da vida espiritual através de sua obra mediúnica. Assim, erguemos nossos corações em gratidão a Divaldo Pereira Franco, cuja vida é um testemunho do poder transformador do amor e da dedicação ao serviço do próximo. Que seu legado perdure por toda a eternidade, iluminando os caminhos daqueles que buscam a verdade e a redenção. Esta é a mensagem espiritual de Divaldo Pereira Franco. Essa é a Audible. Até a próxima!